Continuar nesse assunto do 1º de maio, agora com outro enfoque, o enfoque sindical. O presidente Lula, aconteceu tudo isso que nós estamos falando até agora aqui, num evento das centrais sindicais em comemoração ao Dia do Trabalho, realizado em São Paulo. Lula fez acenos ao Congresso, elogiou a articulação política do governo. A reportagem é do Saulo Tiossi. No palco, Lula sancionou a lei de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, aprovada pelo Congresso, e minimizou a crise com o parlamento. Todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados que aprenderam a conversar ao invés de se odiar. O presidente também reforçou a posição do governo sobre um tema que causa rusgas com o legislativo, a desoneração da folha de pagamento, que só foi derrubada no STF. Mas fazer desoneração sem que eles sequer se comprometam a gerar um emprego, sem que eles sequer se comprometam a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos, e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Mas as principais lideranças sindicais do Brasil, organizadoras do evento, ainda esperam do governo do PT mudanças no que chamam de danos da reforma trabalhista de 2017. A CNN apurou que as centrais devem levar em breve ao Congresso um projeto de lei que prevê a criação de um conselho regulador das negociações coletivas. A proposta também estipula uma taxa negocial a ser paga tanto pelas empresas quanto pelos funcionários sobre os acordos fechados. Os sindicatos ainda cobram do governo a regulamentação trabalhista do transporte por aplicativo e da atividade de motoboy. Pautas que têm como principal voz do governo o ministro do Trabalho, que participou do ato. Luiz Marinho, no entanto, enfrenta resistência no Congresso. A oposição aproveitou para fazer comparações entre o público do 1º de maio no estádio do Corinthians com as manifestações de Bolsonaro. A provocação ganhou força com uma fala do próprio presidente Lula, que reclamou da baixa adesão. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com a senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Bom, está conosco agora o sociólogo Clemente Gans Lúcio, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, um dos maiores especialistas aí no Brasil nesse universo do trabalho. Clemente, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que nos acompanham, ao Rafael, ao Daniel, para ter com vocês aqui no programa. Clemente, qual que é o estágio, a situação do universo sindical com o presidente Lula, principalmente comparando com o governo Lula 1, Lula 2 com o Lula 3, né? Estamos falando do intervalo de 20 anos. Vocês sentem que as centrais sindicais, o universo sindical, perdeu influência, está na mesma ou melhorou? A vitória de Lula recolocou vocês aí de novo neste universo de Brasília? Bom, Igor, a presença do presidente Lula no governo e o seu governo recolocou o diálogo social, chamada relação institucional entre o governo, os trabalhadores, a representação sindical e também as relações com o setor empresarial, novamente na ordem do dia, ou seja, as questões, as demandas, as pautas, as políticas públicas passaram novamente a fazer parte de um espaço de negociação, de diálogo, de formulação, muitas vezes compartilhada, o que não se verificou em governos anteriores. E, novamente, a questão do trabalho voltou a estar no centro da formulação das políticas públicas, com várias iniciativas importantes, iniciativas visando ou melhorar a regulação, ou ampliar a proteção, ou dar mais segurança jurídica para empresas e trabalhadores, especialmente no que se refere à negociação coletiva. Inclusive, por esse motivo,
o movimento sindical tem trabalhado numa proposta de fortalecimento da negociação coletiva, porque nós entendemos que a negociação coletiva será um grande instrumento para regular as relações de trabalho desse mundo do trabalho do futuro que passa por profundas mudanças. Interessante. O Daniel separou, Clemente, para todos que estão nos assistindo, como os sindicatos, o papel dos sindicatos aí nessa última década, né? Como houve ali uma perda de representatividade nesses últimos 10 anos. Está com você, Daniel. Caio, são números do IBGE que coleta esses dados na PNAD e o que a gente vê aqui é, num período de 10 anos, um encolhimento... Eu falei Igor, né? É um encolhimento muito significativo da proporção de trabalhadores sindicalizados, trabalhadores com carteira assinada, obviamente. E se a gente tinha ali em 2013 16,1% dos trabalhadores filiados a sindicatos, a gente observa que esse número foi caindo ao longo de uma década, mas teve ali um encolhimento ainda maior a partir de 2017, com a reforma trabalhista do governo Michel Temer, e chegou em 2022. A gente pula 2020 e 2021 porque foram os anos da pandemia e a gente não teve pesquisa do IBGE. Mas chegou a 9,2% em 2022, um número mais baixo da série histórica do IBGE. No total, 5,3 milhões de trabalhadores a menos sindicalizados do que em 2013. As razões para isso, mais contratos de trabalho na modalidade intermitente, aí é mais difícil do trabalhador se sindicalizar, menos vínculo com os sindicatos, mas aí quem sou eu para explicar? A gente está aqui com um dos maiores especialistas em relações trabalhistas e sindicais, deixo para a turma aí analisar. Eu vou jogar só para o Rafael, o Clemente ele colocou ali esse projeto que eles estão elaborando, né, debatendo sobre uma taxa negocial, daqui a pouco ele explica um pouquinho mais sobre isso. Mas você sente o Palácio do Planalto realmente disposto, eu não digo a comprar essa agenda de fato, porque na minha percepção, o governo Lula III evita essas agendas que são históricas da esquerda e do próprio Partido dos Trabalhadores, porque para evitar instabilidades com o Congresso. Você acha que essa agenda ela vai adiante, tem espaço no Congresso para evoluir, Rafael? Ela pode ir, acho que ela deve ir, se for, muito vagarosamente, né? Até porque o ano de 24 já é um ano que já tem marcado, pelo menos, grandes debates, né? Isso em ano eleitoral, me refiro, por exemplo, à questão da reforma tributária e agora a regulação, que promete ser uma batalha muito dura. A gente ainda tem questões fiscais, né? Que estão batendo na porta do Congresso e é importante para o governo não perder a mão na condução da economia, de tal sorte que a legislação trabalhista, acho que se for caminhar, vai caminhar com passos lentos, né? Esse ano já teve uma novidade, o governo enviou o projeto, né, da regulação dos motoristas de aplicativo, que está dentro dessa agenda, e eu acho que ela vai ganhar com intensidade proporcional ao ponto que a gente mencionou no bloco anterior. A força que as esquerdas vão ter nas eleições municipais, sobretudo nas capitais, para a partir da metade final do segundo mandato Lula, a gente ter eventualmente um rebalanceamento nesses temas que ganham maior ou menor espaço diante de um Congresso muito dividido. Então, tem uma maioria de centro-direita e um governo de esquerda. Para a esquerda e essas pautas ficarem fortes, vai precisar ir de um choque eleitoral, porque por hora está muito difícil. Ô Clemente, como que é a estratégia política, né, de levar essas ideias adiante? A gente conversou, inclusive, essa semana pelo telefone. Você me relatou ali dois grupos de trabalho, um já se traduziu no projeto de lei dos aplicativos, que já está tramitando, né? Falta a parte das motocicletas, né, dos motoboys, mas esse da atualização do sistema sindical deve sair do forno neste mês de maio. Como vencer essa resistência? Um congresso de direita, um congresso empresarial, um congresso que tem uma resistência histórica a uma agenda trabalhista sindical. Como quebrar essa resistência ali de deputados e senadores, a maioria, de não todos, claro? Bom, Caio, acho que essa questão é fundamental inclusive para trabalhar e desenvolver os números que o Daniel apontou. Fundamental é nós olharmos, de um lado, para qual é a tendência do mundo do trabalho em função das profundas transformações que estão acontecendo, especialmente com a inovação tecnológica. Isso
está ocorrendo em todos os setores da economia, em todas as atividades laborais, em todos os postos de trabalho, há um processo de transformação. E nós olhamos para o futuro e identificamos que a melhor forma de fazer a regulação dessas mudanças, portanto, dar garantia aos trabalhadores da proteção necessária e, ao mesmo tempo, às empresas para que possam fazer a organização do processo produtivo com segurança do ponto de vista da forma de organização desse trabalho, é que o meio de fazer isso é a negociação coletiva. Meio, inclusive, que foi utilizado para a formulação desse projeto que regula o trabalho do autônomo para plataformas de transporte de pessoas, que foi resultado de um ano de negociação entre a representação de trabalhadores, a representação das empresas, com a participação do governo e agora com o debate que vai ser feito no Congresso Nacional. Também, nesse caso do projeto de valorização e de fortalecimento da negociação, é justamente uma proposta para que nós tenhamos no país instrumentos institucionais, no caso, um Conselho Nacional de Promoção da Negociação Coletiva, com participação dos trabalhadores, das empresas e do próprio governo, para que a negociação coletiva possa ser estruturada, organizada, fortalecida, incentivada nesses ambientes de transformação do mundo do trabalho. Isso vem ao encontro daquilo, inclusive, que se debate no próprio Congresso Nacional, que é a valorização do diálogo social, também é resultado em deliberações que o próprio Supremo Tribunal Federal fez, indicando que a negociação coletiva é, de fato, um instrumento poderoso para regular as relações de trabalho. E o que nós estamos propondo é justamente um projeto que vai ao encontro dessas diretrizes e que torna, de fato, a negociação coletiva algo que possa responder a esses novos desafios. Ô Clemente, bem sinteticamente, qual que é a diferença da taxa negocial que vocês estão propondo para o antigo imposto sindical que vigorou até a reforma trabalhista do Temer em 2017? Olha, o imposto sindical, como o nome já próprio diz, era uma taxa, uma contribuição que todos os trabalhadores faziam ao sistema sindical, independente se o sindicato fazia negociação ou não, ou se ele tinha a proteção sindical efetivada pela contratação coletiva. Portanto, se tinha acordo, convenção coletiva que estavam protegendo aquele trabalhador, aquela trabalhadora. Nós, e o movimento sindical, defendeu o fim do imposto sindical e, portanto, não propõe essa retomada desse instrumento, mas propõe uma forma de financiamento colada ao sistema de negociação. Quando um sindicato de trabalhadores e um sindicato empresarial organizam um processo de negociação, eles o fazem a partir de uma assembleia que delibera qual é a pauta ou qual é a proposta para aquele processo de negociação e depois também deliberam se eles aprovam aquela negociação, aquele resultado e se autorizam o seu sindicato patronal ou o sindicato dos trabalhadores a assinarem aquele acordo coletivo ou aquela convenção coletiva. Nesse momento em que os trabalhadores de um lado e as empresas de outro deliberam sobre esse processo, eles também deliberam de que maneira que eles vão financiar essa autorização dada de representação, porque isso tem um custo, isso exige investimentos por parte dos dois sindicatos ou da empresa para que a negociação se estabeleça. Tem assessoria econômica, viagens, reuniões e mais reuniões que têm um custo e tem um custo organizar, comunicar, mobilizar os trabalhadores e as empresas para participar desse processo. É nesse momento das assembleias e do processo de negociação que os trabalhadores, no caso do sindicato laboral, definirão qual é a contribuição que eles farão para o processo de negociação. Aliás, definição que já acontece na grande maioria dos acordos e convenções coletivas. Hoje nós temos no Brasil cerca de 50 mil acordos e convenções coletivas celebradas todo ano. Mais de 60% desses acordos e dessas convenções já deliberam por uma contribuição negocial, que é uma contribuição destinada a financiar o trabalho que o sindicato faz de representação coletiva. Nós estamos propondo consolidar esse mecanismo que vai ao encontro da própria definição do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de ter esse tipo de contribuição e que está vinculada à convenção coletiva. Portanto, fará parte do acordo coletivo e da convenção coletiva definir qual é a contribuição
que as empresas farão para o seu sistema sindical, que os trabalhadores e trabalhadoras farão para o seu sistema sindical. Obrigado. Perfeito, Clemente. Ô, Daniel, agora qual que é o papel do ministro do Trabalho e a situação política dele aí dentro? Bom, o ministro do Trabalho, convenhamos, não tem uma situação fácil no Congresso, que é um Congresso, como você já ressaltou, de centro-direita, de viés liberal, e que, quer dizer, a esquerda, se a gente for ver, tem 130, 150 votos ali, que é quem apoiaria boa parte das pautas propostas pelo ministro do Trabalho neste governo Lula. É difícil, mesmo quando a gente fala no centrão, quer dizer, não precisamos ir para o PL ou para os partidos mais de direita expressiva ali. Se a gente pensa no centrão, você tem uma representação de empresários ligados ao setor produtivo, parlamentares ligados ao setor produtivo, que tem uma resistência natural a esse tipo de agenda. Haja vista que uma das principais frentes parlamentares do Congresso atualmente, a do empreendedorismo, certamente se pronunciaria majoritariamente contra a maioria desses projetos. Então, é uma agenda difícil. Agora, isso posto, o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ainda não conseguiu mandar para o Congresso ou tocar a agenda que ele mesmo se propôs a entregar, a enviar para o Congresso. Ele entregou o quê? A política de valorização do salário mínimo, sem juízo de valor, sem entrar no mérito aqui, mas ele entregou isso. Ele costurou, o Clemente relatou aqui, todo o processo de conversa, de diálogo ali com trabalhadores para que houvesse o envio do projeto, mas é fato também que já se passou quase um ano e meio de governo, num ano curto do ponto de vista legislativo, e o governo ainda não entregou o projeto da modernização ali das relações sindicais, não entregou uma promessa do saque, do fim do saque aniversário do FGTS e deixou pela metade a regulamentação do trabalho por aplicativos, de modo que não existem poucas críticas ao trabalho do ministro Luiz Marinho, mesmo internamente, mesmo dentro do governo. Rafa, para finalizar, você vê chance de avançar essa agenda? Baixa, acho que a gente está falando, se tiver, para metade final do governo Lula. Para 2024, acho que a agenda legislativa vai em outra direção, vai muito mais na direção das questões tributárias, e mesmo dentro do governo, acho que diante de todo esse bate-cabeça que a gente assistiu recentemente, acho pouco provável que ganhe um protagonismo essa legislação trabalhista, o que em alguma medida é lamentável, né? Porque a literatura mais recente tem mostrado a importância do fortalecimento dos sindicatos, nessas organizações coletivas, nesse cenário de mudança, de transição de economia, e isso exacerbando as questões de desigualdade. Mas, enfim, como a política hoje me parece que está sendo desenhada pensando em 24. Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado. Agradeço também ao sociólogo Clemente Ganslusso, coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, ex-diretor do Diese. Muito obrigado, viu, Clemente? Prazer estar com vocês aqui, Daniel, ao Rafael, e prazer estar com você, Caio. Daniel Rittner, muito obrigado, viu? Até amanhã. Obrigado.